Daniel. Isso aqui foi uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e talvez, sobre tudo que temos falado nesses dias, é um pouco diferente de tudo que você tem ouvido, né, do pensamento, do raciocínio, daquilo que Deus tem enfatizado muito, mas vamos entender algo também a respeito daquilo que Deus quer fazer e agir. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Irmãos, eu estou com a vista toda embaçada aqui, meu Deus do céu. Vamos ler alguns versículos aqui. Até o verso de número 8. Diz assim, todos acharam? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Se você tiver um filho e quiser pôr um nome desse aqui, é uma boa sugestão. Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versado no conhecimento, e que fosse competentes para que assistisse no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Cedraque, e de Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Até aqui. O livro do profeta Daniel é uma história muito conhecida de todos nós. É um livro muito tremendo, é um livro que é um homem que foi chamado de homem muito amado. É um homem que ele quebra um conceito, ele quebra um paradigma que se nós trouxermos para o nosso contexto hoje, um jovem que foi levado cativo, um jovem que foi levado para um país diferente, uma cultura diferente, de língua diferente da dele, e mesmo ali ele se manteve fiel. E hoje o que nós ouvimos muito no nosso contexto, na nossa geração, é que é impossível obedecer a Deus de todo o coração. É impossível, principalmente os jovens, manter a integridade, a fidelidade a esse Deus no mundo da qual nós vivemos, no contexto da qual nós estamos inseridos. E na minha opinião, dentre tantos, né, tem também aí José, mas Daniel é um exemplo muito pontual para a nossa geração, muito pontual para esses jovens, que é possível sim, viver inteiramente com o coração rendido ao Senhor. Queridos, ontem lá em Mitscaida eu compartilhei um pouco com os irmãos também, que a igreja tem passado por vários momentos, várias fases da vida, e não só a igreja aqui, quando eu me refiro à igreja, é cada um de vocês, e a igreja também no mundo. O entendimento que Deus tem derramado sobre a igreja é um entendimento para esse tempo, para essa geração, da qual muitos de nós, o que eu estava falando aqui antes, né, na hora do louvor, que muitos conceitos foram quebrados na minha mente. Tem aqui questão do louvor.
E dentre todos esses ensinos que o Senhor vem ministrando por meio da palavra dele, né, nós entendemos que nós não somos somente servos, mas nós somos filhos. Saímos daquele serviço, daquela mentalidade de somente servir a Deus. Tem que servir, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Estou dizendo que não tem que fazer. Mas a vida de filho de cristianismo não se resume somente a isso. De discípulo, não é somente servir. Você tem que ter o teu momento também de intimidade com o teu pai. De sentar à mesa com ele. De permitir que ele revele a identidade dele em ti, que você entenda que você é um filho, que você tem direito, que você tem deveres também. Então são fases na vida do cristão, que você sai daquela mentalidade de somente servir, hoje já entende que você é filho, você tem direito. Tudo isso tem sido ministrado e nós temos aprendido isso. Nós aprendemos. Isso é muito bom. E hoje eu quero falar algo a respeito da nossa responsabilidade. Nós somos filhos, mas nós somos filhos, acima de tudo, de um Deus santo, de um Pai santo. Que para nos desarraigar, se você for ler Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim que Deus enviou o seu Filho para nos desarraigar deste mundo. Sabe, algo que está arraigado, aquilo que está, sabe, misturado. Paulo vem dar essa declaração à igreja de Gálatas, às igrejas da Galácia. Olha, Deus se manifestou para nos desarraigar deste mundo. E esse mundo, ele tenta entrar na minha, na tua vida de várias formas, aproveitando as circunstâncias. É aonde você está, onde eu estou, é o lugar onde o mundo tenta entrar em mim e você. E essa é uma mensagem, por isso nós precisamos, como estou falando aqui, é muito bom que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido trouxe luz para o nosso entendimento, para que nós possamos viver o que foi falado agora aqui, a vida abundante que Deus tem para nós. Eu não sou somente servo, eu sou filho, mas eu sou filho e também sou servo. Mas eu sou filho e sou servo e também Ele me chamou para viver uma vida santa. Ele me chamou e se revelou para destruir as obras do diabo e nos arrancar deste mundo. Quando eu me refiro deste mundo, não é te tirar de um lugar geográfico, não. É tirar esse curso que tentam introduzir na minha e na tua vida. E isso tem sido muito, se você observar, querido, observe. Eu não estou, sabe, aqui inventando. Eu acho que o erro de uma geração, quando entende algo de Deus, é somente canalizar aquilo. E se você observar, mensagem de santidade, mensagem de se abster deste mundo, ela tem sido muito escassa. Hoje a gente vê, são só os pentecostais que pregam isso, eles não estão errados não, porém estão presos numa mentalidade que os impede de avançar e desfrutar a vida que Deus tem para eles. Mas nós não podemos nos esquecer que o Deus que nós cantamos agora, o Deus Santo, Ele é santo e nós somos santos. Ele nos chamou para viver uma vida santa. E essa vida que Deus nos chamou para viver, não é para você colocar um terno, não tenho nada quem gosta de terno, gravata, nada disso. E você pôr uma vestidura e tentar mostrar por meio da vestidura que você não está compactuando com este mundo, com o curso do mundo, isso não quer dizer nada. As vestes que o Senhor deseja imprimir pela pessoa do Espírito Santo em mim e você, é umas vestes semelhantes à de Daniel. Daniel foi alguém que foi levado cativo. Alguém que foi levado, gente, para uma nação distante, de uma cultura diferente da dele. Uma língua diferente da dele, mas ali naquele lugar, ele se manteve fiel ao Senhor. E se nós fizermos um paralelo com o nosso contexto hoje, o mundo tenta introduzir a cultura dele nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, que você tem uma cultura, e a cultura minha e tua é uma cultura do reino de Deus.
o rei determina, ordena Aspenaz que lhe ensinasse a cultura. A primeira coisa que o mundo tenta arrancar de mim, de você, de filhos do Senhor, é a cultura do reino. E imprimir em mim e você a cultura deste mundo. Mas você precisa, eu e você, nós precisamos dizer não a esta cultura. Esta cultura de egoísmo, egocentrismo, essa cultura que só olha para o seu umbigo, essa cultura que se amolda a padrões totalmente diferentes da cultura do reino. Nós precisamos dizer não a isso. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu ouvi uma frase de John Luke, um cara que viveu lá pelos anos de 1600, e essa frase mexeu muito comigo. Ela foi mencionada, ela foi por um jovem da igreja mediante a esse tipo de ensinamento. No final, esse jovem disse essas frases de John Luke: o homem, ele é produto do meio. Ou seja, ele é aquilo que o mundo imprime nele. Isso não é verdade. E quem falou isso foi John Luke, um filósofo muito enganado naquela época. Eu não sou produto do meio, você não é produto do meio. Você foi alguém que Deus colocou aqui, Ele veio habitar dentro de você para você fazer diferença no contexto que você é inserido. Você tem que dizer não à cultura que você é um produto do meio. Que este curso, estas pessoas que estão à volta, a forma que o mundo se conduz, vai imprimir em você. Não. Eu e você temos que ser como Daniel. Imagina só um cara, ele é escravo. Ele não sabe a língua, ele não sabe a cultura. Os caras mudam o nome dele. Mas ele se sujeitou a tudo isso. Porque muitas vezes, você pode ser um escravo das circunstâncias que estão à tua volta ali. Você pode não fazer nada contra aquilo. Agora, você não pode ser um escravo moral. Você não pode perder os conceitos, os valores do reino de Deus. As circunstâncias muitas vezes te impedem, me impedem de expressar a cultura do reino. Mas o que não pode o mundo, as circunstâncias, é arrancar a cultura de dentro de você. Porque se você se manter fiel, você tem como mudar o contexto da qual você está inserido. Eu estou falando de uma forma muito simples, mas é algo que tem e é necessário para os nossos dias. Nossa, eu louvo a Deus e vou ser repetitivo nisso, por todos os ensinamentos que nós temos recebido aqui são de Deus, são pontual, trazendo luz ao entendimento, porque Deus está nos tirando, né, de uma mentalidade, mostrando um todo, não somente uma parte. Mas nós não podemos nos esquecer que este mundo não tem parte conosco. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que pouco a pouco você não compactua com o mundo? Eu não vou ser hipócrita, tem muita coisa do curso do mundo que, sem eu perceber muitas vezes, eu tenho que parar. Opa, isso aqui não é cultura do reino, isso é cultura do mundo, isso é curso do mundo. E para aquela boa, perfeita e agradável de vontade de Deus que Ele preparou de antemão para que eu e você pudéssemos experimentar, eu preciso transformar a renovação da minha mente dia a dia pela palavra de Deus. Então a primeira coisa que esse mundo tem tentado mudar, e hoje nós podemos ver no Brasil, ao ponto que o nosso Brasil, que tem tudo, não porque o homem diz que tem, mas porque Deus fez esse planeta e colocou ali o Brasil, nos deu o privilégio de sermos brasileiros, que é o coração deste mundo, que tem tudo para ser a maior potência do mundo e não é. Mas porque os governos corruptos, pessoas introduzindo a cultura do mundo, imprimiram no Brasil e o Brasil está em decadência, mas em nome de Jesus isso vai mudar. Amém, queridos? Então, tome cuidado com isso, que a primeira coisa que ele tenta mudar é a cultura. A segunda coisa que ele tenta mudar é a nossa linguagem. E aqui eu não me refiro à linguagem polida, nada disso. A linguagem do amor. Gente, nunca deixe, nunca permita que a linguagem do amor
saia do teu coração, porque essa é a cultura do reino. Deus é amor, como o pastor Danilo falou no domingo aqui. Deus é amor. E essa linguagem não pode sair da nossa vida, do nosso coração. Porque só o amor, ainda ontem nós estávamos falando sobre isso também. Eu penso assim, sabe, que o amor é algo que é a maior potência do mundo, não existe outra coisa. Não tem bomba de hidrogênio que seja maior que o amor. Amém? Porque, sabe por quê? Se você for comparar com forças deste mundo, elas destroem, e o amor constrói e restaura. Amém? E essa linguagem do amor, ela é tentada, o mundo tenta roubar isso todos os dias. Dentro da tua casa, a forma que você lida com os teus filhos, com teu esposo. Gente, preste atenção numa coisa muito simples que eu vou falar aqui. As circunstâncias, elas são as mais propícias para você não praticar isso. Mas nunca esqueça, a linguagem do amor tem o poder de virar qualquer circunstância, de vencer qualquer situação. Nunca torça o teu braço, nunca deixe ser vencido pelas circunstâncias. Lá dentro da tua casa, a forma que você lida com teus filhos. Porque isso é uma coisa que o mundo tem tentado roubar de mim e de você, a linguagem do amor. E que nós sabemos que o amor é tudo, é essência. E dentro do amor procede todas as ramificações, da qual todas as necessidades da vida serão supridas na minha e na tua vida. E é pelo amor, a maior fonte de todas as coisas e todas as necessidades, que nós seremos um rio que vai regar toda a sequidão, toda a falta de amor, tudo aquilo que tem destruído a cultura do reino no contexto da qual nós estamos inseridos. É a linguagem do amor. E a terceira coisa, que o diabo vai tentar, este mundo da qual jaz nele, tenta mudar na minha e na tua vida, é a alimentação. O texto diz que ordenou que fosse dado a ração diária, a alimentação diária, daquilo que ele comia, do bom e do melhor. Isso aqui é uma analogia. Amém? O que o diabo, que o mundo tem tentado inserir em mim e você? Só existe um alimento que vai nos manter firmes até a vinda de Cristo, até Ele nos levar, que é a palavra de Deus. O rei determinou que fosse dado do seu banquete, daquilo que ele comia. Mas Daniel disse não. E dá uma olhada lá no Salmo 37:3, diz assim, olha, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A única coisa que vai nos manter neste mundo, com o coração totalmente no Senhor, estando no mundo, mas no Senhor, rendido a Ele, é se nós nos alimentarmos disso aqui, ó. Porque tudo aquilo que é arrancado de você, nunca fica num espaço vazio, automaticamente será suprido por outra coisa. E o que é que tem tomado o lugar da palavra de Deus na minha e na tua vida? Será que é a ração diária de Nabucodonosor? Será que são as coisas deste mundo? O que é que você tem permitido? Será que você tem se posicionado como Daniel? Primeiramente pedir a graça a Deus, Deus me dá graça. O mundo, o contexto na qual eu estou inserido está com muita força, com muito poder, mas me dá graça, da mesma forma que tu deu a Daniel diante do chefe dos eunucos, para que eu não me alimente disso, que ele tem proposto a mim. Seja você casado ou não, jovem, pare para pensar naquilo que você tem se alimentado. Porque só uma coisa que você
que vai te manter firme é isso aqui. Com isso não tem negócio. Só a palavra de Deus, ela tem o poder de te manter firme na presença de Deus. Porque todas as vezes que você tira, a primeira coisa que acontece é você ficar cego. Olha aqui o texto no capítulo 1 aqui, no versículo 1 diz assim, que no terceiro ano do reinado de Joaquim. Sabe quem é o Joaquim? Vai ler lá no livro do profeta Jeremias. Esse camarada foi alguém que quando foi ler o que Baruque estava lendo, ditando, e levaram a ele para ler aquilo que Deus tinha falado por meio de Jeremias, sobre isso que aconteceu aqui, ele pega este rolo, ele corta com um canivete e joga no fogo. Sabe qual foi o resultado disso? O fim está aqui. Foi uma destruição. Então, tudo aquilo que você tira da tua vida, que é de Deus, automaticamente ele vai ser suprido por outro. É desgraça. Sabe? Hoje em dia, nós temos falado, isso aqui nós sempre temos que trazer a consciência do adulto, do jovem, da criança, de quem for. A palavra de Deus não muda. Nós temos falado muito aqui sobre entender a movimentação. Não estou falando contra isso. Pelo amor de Deus, não vá distorcer a minha fala. Quando se fala movimentação, é aquilo que Deus está fazendo. Mas saiba, sempre que há uma movimentação de Deus, ela vai sempre estar respaldada pela palavra dele. Nunca se esqueça disso. Então, tudo aquilo que for contra isso, pode jogar fora. Porque só a palavra de Deus tem um poder. Então, nesse tempo que temos falado muito sobre isso, eu tenho ouvido nesses dias até de um jovem na fábrica que, sabe, quer conhecer Deus, pô, tem que saber, tem que ter prova, tem que ter isso. Eu não tenho, falei, isso aí tu pode esquecer. E quando eu estava vendo, eu me lembrei daquele filme de Indiana Jones lá, lembra? Em Busca da Arca da Aliança, que ele resolveu dar um passo. Falei, cara, assiste aquele filme lá que tu vai entender algo. Já que tu quer coisa, tu não vai ter. Tu não vai ter negócio espiritual, Deus existe mesmo. Não, dá um passo no escuro que tu vai ver que Deus existe. Eu falei para ele, eu não entendo nada. E eu já vi gente tão inteligente que eu fico vendo que ele fala umas coisas que nem eu entendo. Ele chega e resume, olha, eu não entendo nada, nunca vai entender Deus. Eu vou perder meu tempo? Eu vou crer. Eu vou crer e pronto. E hoje em dia, tem se falado muito, Deus só abençoa se a gente obedecer. É verdade, mas não é nesse sentido que Deus propõe. Deus não é um Deus, sendo que Ele é, nós precisamos entender, o Deus de amor, Ele não é alguém que te abençoa, então, se tu obedecer, eu te abençoo, nada disso. É que acontece que a palavra de Deus está aqui para nos orientar. Então, todas as vezes que nós não cumprimos ela, automaticamente vem a consequência. Não é que Ele quer te permitir, não é que Ele quer permitir que o mal aconteça, mas é que todas as vezes que nós não aplicamos em nossas vidas a palavra de Deus, as coisas vão acontecer de forma errada, de forma negativa, de forma que você não deseja. Isso é uma lei que foi estabelecida por Ele. A lei da semeadura. Então Deus não deu de troca. Não, Ele já estabeleceu e está aqui. É eu que tenho que dizer não àquilo que me está sendo proposto. É eu que tenho que tomar uma posição diante do contexto que eu estou inserido. E pode ter certeza de uma coisa, Deus não vai ficar tocando em você não. Se você determinar no teu coração não se contaminar, Ele te dá graça. E te leva a patamares muito altos. Amém, queridos? E diante de tudo que nós temos ouvido, eu tenho percebido, pelo falar de muitas pessoas, que muitas coisas hoje não são necessárias. Gente, nunca se esqueça. O nosso Deus, Ele é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus que vela pela sua santidade. Nós somos filhos, mas nunca se esqueça. O filho tem os seus direitos, mas também ele tem os seus deveres. Isso no contexto natural, daquilo que nós conhecemos. Não é verdade, Luiz? Não é? Eu tenho direito, mas eu tenho deveres. Eu tenho direito, mas eu tenho deveres. Então nunca, é bênção que temos ouvido, mas nunca tome isso para tomar um rumo diferente daquilo que é uma cultura do céu. Amém, queridos? Nós não podemos sair de um extremo ao outro, não. Temos que dar pisada firme, baseado, alicerçado na palavra de Deus.
Eu não estou dizendo que isso aqui está alcançando todo mundo, não, da igreja, não. Algumas coisas que eu ouço, eu vejo que realmente, a pessoa entende uma coisa e acha que já entendeu tudo. Não é isso, gente. Não é assim as coisas. Pare, ore, leia a palavra que você vai entender. Você entende uma coisa, é bênção. Isso significa que Deus está te libertando de uma parte que você te impedia de avançar. Mas com isso não é tudo. Dei pisadas em terreno firme, sólido, que é a palavra de Deus. Amém? Então não permita que o contexto da qual você está, que nenhum reino deste mundo mude a tua alimentação. A minha e a tua alimentação é isso aqui, ó. É palavra de Deus. E isso pode entrar geração e passar geração. Isso foi o alimento do povo quando sai do Egito. Isso foi o alimento da igreja primitiva e tem que ser alimento nosso. Lembrando-me agora, o apóstolo Paulo, quando está instruindo o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, do 14 em diante, ele diz assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, que desde a infância sabe as sagradas letras, a escritura, a palavra de Deus, que tem um poder para salvar-te pela fé em Cristo Jesus. Aí lá no 16 ele vai dizer assim, olha, toda a escritura ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É palavra de Deus, é ela que nos santifica. João 17, Jesus orando, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 37:3 que eu citei agora, confia no Senhor, né? Faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, porque só ela tem o poder de nos nutrir neste mundo. Não é o que o mundo diz, não é aquilo que o mundo está propondo a você, por mais que seja mais tentador. Observe que o texto diz que levou da linhagem real os nobres, ou seja, a classe rica, nobre, gente de posição, levou. O que aconteceu? Eles aceitaram. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disseram não. Amém, querido? Há um Deus, que Ele tem o poder de te dar graça no contexto que você vive. O mundo muda, a circunstância muda, o entendimento da igreja muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela nunca vai mudar. Então, toda movimentação, todo mover de Deus, ela tem que estar respaldada na palavra de Deus. Ele me chamou para não me contaminar para este mundo, com este mundo. Tiago 1,27, lembrei agora, diz assim que, né, que a religião pura para com nosso Deus e Pai é esta, é visitar os órfãos e a viúva na sua necessidade e assim mesmo manter-se incontaminado do mundo. Amém? Tudo isso que o mundo propõe vai passar. 1 de João 2,15 diz o quê? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e não procede do mundo, do Pai, mas do mundo. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus por tudo que você tem ouvido. Viva nisso. Você é filho. Você não é somente servo, mas também você não é somente filho, você também é servo. Mas nunca se esqueça, a vida é de santidade. Eu falei errado que vocês estão rindo aí. Amém, queridos? Fique de pé. Que o Senhor nos dê graça diante deste mundo. Se eu disser não, Ele declara de lá e libera. E te dá graça para suportar tudo aquilo